Olha pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Celso. Quero começar pedindo para você seguir a gente aí no Facebook, né, no Instagram. A gente tem um canal no YouTube com vários exercícios comentados, tem alguns resuminhos de algumas partes do assunto aí que a gente coloca lá, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse edital aí, ó, do Banco do Brasil, né? Agente agente de tecnologia e agente comercial, né? Que eu de conhecimentos a prova comum das duas disciplinas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Trouxe algumas questões aqui para a gente poder conversar. Legal? Bom, então, ó, primeira coisa. Primeiro assunto aqui. Números inteiros racionais e reais, problemas de contagem. Gente, isso aqui é quase tudo de matemática que a gente tem, né? Todos os números inteiros, racionais e reais. Celso, o que é o número inteiro? O número inteiro é positivos e negativos, mas sem ter fração, né? Lembra lá quando a gente começa a trabalhar com 2 terços, um quarto, um oitavo? Aí passam a ser os números racionais, porque aí eu tenho a questão de ter uma razão, de ter uma fração, ok? 0,12, por exemplo. Esse aqui é um número racional, legal? E os números reais, quer dizer, na verdade são subgrupos, né? Eu tenho números inteiros, eu tenho os números racionais e eu tenho os números reais aqui em cima, né? Que são o grupo com tudo, inclusive com os números raiz de 3, raiz de 2, todas essas coisas aqui, tá? Não está aqui dizendo explicitamente radical, raiz quadrada, potência, tá? Não está escrito propriamente aqui. Olhando as questões, não achei muita questão sobre isso também. Então, de repente, não se prenda muito nesse tipo de assunto, que talvez não valha a pena, ok? Sistema legal de medida, aquela história lá de conversão de metro para quilômetro, de decímetro para hectômetro, né? Ou litro, né? Litro, quilolitro, hectolitro, essas coisas todas, essas transformações. Razões e proporções, divisão proporcional, regra de 3, simples e composta, porcentagem. Aqui, porcentagem, eu achei bastante coisa, tá? Regra de 3, simples, compostas. Confesso que eu não achei, olhando as questões da FCC, do Banco do Brasil especificamente, né, nas provas antigas aí, não achei nada de regra de 3 composta, achei uma quantidade grande de questão de porcentagem. Lógica proposicional, de aquela introduçãozinha de raciocínio lógico, né? Aquele começo, na verdade, lógica proposicional, tecnicamente dito aqui, a gente poderia até pegar uma parte grande da matéria, mas eu também não vi muita coisa não, tá? Olhando as questões, eu não vi muita coisa por aqui não. Noções de conjunto, né? Conjunto, contido, está contido, contém, a gente tem uma questão que a gente vai fazer daqui a pouco. Aliás, assim, hoje eu vou dar uma repassada rápida aqui nesses assuntos que vão cair nessa prova geral, né, na prova comum dos dois cargos, e vou resolver algumas questõezinhas aí, tá bom? Vou resolver algumas. Tem 8 separadas aqui, né? São 8. Beleza. Relações de funções, funções polinomiais, exponenciais e logarítmicos. Achei algumas questões de logaritmo, mas eu não trouxe hoje questões de logaritmo, tá? Fazendo num outro dia. E também não tinha muita questão de função, não, tá? Matrizes e determinantes. Também tem pouca coisa, assim, tem pouca coisa que eu falo. É um assunto extenso, mas eu não vi muita questão na prova do Banco do Brasil passado disso. Por que você está falando da prova, da prova passada, Celso? Porque o edital era rigorosamente o mesmo, tá? Olhando a questão da prova de conhecimentos gerais, né, da prova comum dos dois cargos, o edital era exatamente igual. Então, assim, é a mesma banca, mesmo edital, não tem porque o estilo da prova mudar tanto assim, tá? Mesma banca, mesmo edital, mesmo concurso, tá? Mesmo cargo. Então não tem porque a prova ser tão diferente. Sistema lineares tem algumas questões que a gente colocou aí, tá? Sistema linear tem algumas questões que a gente colocou aí. Sequências e progressões aritméticas e geométricas. Ó, vamos lá. O que é uma sequência? Sequência, na verdade, não tem muito como você dar uma aula sobre sequência propriamente, porque vai depender de você conseguir entender a lógica. Tá? Então, por exemplo, eu coloco lá uma sequência de palavras e você vai ter que identificar alguma coisa nela. Tá? Alguma sequência naquilo para você entender a próxima. E aí, gente, vale tudo, tá bom? Vale tudo.
Eu posso colocar uma sequência, por exemplo, assim, uma palavra começada com A, né, sei lá, abacaxi, abacate, qualquer coisa assim. Uma palavra começada com B, uma palavra começada com C, né? Assim, anão, bala, casa, e aí pergunta a próxima palavra. Perdão. Você precisaria identificar que é uma começada com A, uma começada com B, uma começada com C e a próxima começa com D. Ou seja, é um assunto muito difícil de você conseguir pensar em todas as possibilidades. Tá? Às vezes uma palavra com 2 letras, uma palavra com 3, uma palavra com 4. Dó, né? Dó, aí pai, aí dado, aí pergunta qual que é a próxima palavra. Aí você tem que ver que dó tem 2 letras, pai tem 3, dado tem 4, vou procurar uma palavra com 5 letras. Ou seja, você está vendo que assim, é uma coisa muito difícil da gente conseguir falar todas as possibilidades possíveis, que tem quase que infinitas, mas também não costuma cair muito, tá? Desculpa, gente. Progressões aritméticas e progressões geométricas, PA e PG, também eu vi algumas questões de PA e PG, mas eu não trouxe elas aqui hoje. Eu vou trazer numa próxima aula. Progressões aritméticas e progressões geométricas. Eu vou trazer funções e que deixei para depois, matrizes determinantes, tá? Esse assunto aqui eu vou falar numa próxima aula, tá? Numa próxima e lógica proposicional. Eu vou trazer esses quatro, 5 assuntos, porque matriz determinante acaba sendo assunto que a gente trata junto, né? Eu vou trazer isso aqui numa próxima aula para a gente poder conversar, tá bom? Aqui basicamente eu trouxe hoje questão de regra de 3, de porcentagem, de conjunto, né? De algumas questões aí para a gente poder trabalhar. Beleza? Inclusive tem uma questão aqui que eu acho que. Bom, né? Eu acho que estava fora do edital, mas tudo bem, deixa pra lá. Vamos lá. Primeira questão que eu trouxe aqui, ó. Vamos lá, vamos dar uma olhada nela aqui, ó. Vou colocar aqui para você poder dar uma olhadinha nela. Calma, se você não fez. Essa aqui é uma prova lá de 2021, legal? Então tá bom. Então vamos lá. Então, como que eu vou resolver essa questão? Ó, um escriturário mantém o desempenho de preencher 30 relatórios por hora. Então, eu tenho o número de relatórios que ele preenche é 30 em uma hora. Eu vou colocar tempo aqui. Opa, vou colocar tempo aqui. Número de relatórios, 30. E eu vou colocar em minuto, tá? Vou colocar tempo aqui. E vou colocar 60. 60 o quê? Minutos. 60 minutos é uma hora. Legal? Vou trabalhar tudo em hora. Vou trabalhar tudo em minuto. Legal? Vou trabalhar tudo em minuto. Eu já falei isso várias vezes. Se você já assistiu outros vídeos meus por aí, toda vez que tem questão com hora, eu sempre falo para você trabalhar em minuto, tá? Não trabalhe em hora. Perda de tempo, porque assim, a chance de você errar é muito grande, tá bom? Por causa de algumas coisas que eu falo isso lá no nosso curso, eu tenho um bloco que eu falo, tá? 20 minutos que eu falo só sobre isso, tá? Só sobre essa conversão de hora. Então, assim, trabalhe em minuto que é melhor, legal? Tá. Fez uma pausa de 10 minutos às 13 horas. Então, foi lá fumar um cigarro, foi lá, fazer alguma coisa aí qualquer. Então, às 13 horas, ele deu ele deu uma pausa e ficou 10 minutos. Ou seja, ele voltou ao trabalho às 13h10. Legal? 13h10. Esse foi o horário que ele voltou. Beleza? Beleza. Durante a pausa, seu chefe pergunta que horas receberão todos os relatórios preenchidos. Bom, então talvez inclusive ele tenha interrompido a pausa dele durante isso, né? Você está ali dando aquela descansada, teu chefe, e aí, tá pronto, aquilo que eu já pedi. Opa, então deixa eu voltar lá para terminar. Então vamos lá. Se faltava apenas um relatório e meio, Celso, como é que falta um relatório e meio? Aí ele tava faltando terminar um e fazer um inteiro, né? Tava um e meio. Legal. E o escritório pretende manter seu desempenho. A partir de que hora o chefe poderá contar com seus relatórios preenchidos? Então tá, ele resolveu que ele não ia correr. Ele ia fazer na velocidade dele normal. Então, ó, ele faz 30 relatórios em 60 minutos, certo? Para ele fazer um relatório e meio, quanto tempo ele vai demorar? Beleza? Tá. Bom, eu vou sugerir, né? Eu sempre faço essa sugestão toda vez que eu faço um exercício
de regra de 3, que você assista um vídeo que eu tenho, tá lá no nosso canal do YouTube. Foi postado no Instagram esses dias, mas ele já deve ter sumido, em que a gente fala um pouco sobre as regras de 3. Como que você vai fazer uma regra de 3? Pelo método das flechinhas. Ele é um método mais eu acho que ele é o mais interessante. Por que ele é interessante? Porque você consegue desenvolver um método de fazer, que você vai usar ele para fazer as questões de regra de 3 composta. Regra de 3 simples, a galera tem uma certa dificuldade, muita gente erra, muita gente tem dúvida, mas as pessoas acertam de uma forma geral. Você consegue entender ali se ele é diretamente proporcional ou inversamente. Legal. O método das flechinhas, ele te ajuda quando você tem uma regra de 3, 4 grandezas. E aí uma é diretamente, uma é inversa, uma é direta e outra é inversa. Ou seja, aí é muito mais difícil, a chance de você errar é muito grande. Pelo método das flechinhas, você consegue acertar esse tipo de questão com muito mais facilidade, tá? Uma questão dessa aqui, a questão do tempo aqui é o mais chato. Porque a regra de 3 mesmo aqui é simples, ó. Coloca uma setinha para baixo, né? Essa outra setinha para baixo também. X vai ser igual, quem está junto com o X, 60, vezes a ponta da flecha 1,5 dividido por 30. É o que sobrou, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Por 3 dá 1, por 3 dá 2, 2 vezes 1,5. Isso aqui vai dar 3 minutos, é o tempo que ele vai demorar. 13 e 10 mais 3 minutos, isso aqui vai dar 13 e 13, gabarito letra E de escola. Beleza? Deu para entender? Deu para entender, Celso. Só não entendi o que você fez com essas flechinhas aí, tá bom? Tem um tempinho? Tem. Dá para dar uma explicada um pouquinho nesse método, legal? Como que você vai fazer? Você sempre vai pegar as suas grandezas, você vai tabular desse jeito que a gente fez aqui, ó. Então, o número de relatórios, 30, e o tempo, 60. E aí eu tenho 1,5 relatório, tá? Simplesmente copiei aqui o que eu fiz assim, ó, na frente. Né? O que você vai fazer sempre? Você vai posicionar as flechinhas do jeito certo. A primeira flechinha você sempre vai posicionar virada para o X. Sempre. Sempre a primeira setinha é virada para o X. Sempre. Legal. Agora você vai... Ela está aqui, ó. Tá aqui. Essa setinha está virada para baixo, ok? Tá. A segunda flechinha, como é que você vai posicionar? Você vai posicionar o seguinte. Se você perceber, e aí você vai ter que ter um pouquinho de interpretação, que as grandezas são diretamente proporcionais, a setinha vai ser no mesmo sentido. Mesmo sentido. Se elas forem inversamente proporcionais, ela vai ser no sentido oposto. Legal? Vamos ter aqui no cantinho. Se elas forem... A minha letra não está muito boa, mas se elas forem diretamente proporcional, a setinha vai ser no mesmo sentido. Se elas forem inversamente, vai ser ao contrário, tá? Então, vamos lá. Eu fiz 30, eu preenchi 30 relatórios em 60 minutos. 30 relatórios em 60 minutos. Para preencher um relatório e meio, menos relatório, ó, aqui, de 30 para 1,5, de 30 está aqui, de 30 para 1,5, diminuiu ou aumentou o número de relatório? Diminuiu bastante. Tá? Diminuiu. E o tempo? O tempo vai diminuir ou vai aumentar? Bom, se eu vou fazer menos relatórios, eu vou precisar de menos tempo. Menos, diretamente proporcional, a setinha é no mesmo sentido da primeira. Que nem eu posicionei lá em cima. Tá? Tanto faz, por do lado de cá ou por do lado de cá ou do lado de cá. Tá? Tá na mesma. Tá. E aí? Então, posicionei as flechinhas, você vai posicionar de quantas grandezas forem, tá? O X vai ser sempre igual. O número que está junto com ele, no caso 60, vezes a ponta da flecha, dividido por quem sobrou. Entendeu? É sempre assim, o número que está junto com ele, esse 60, vezes a ponta da flecha, que é esse 1,5, dividido por quem sobrou, que é esse 30 que está ali. Certo? É assim que você vai fazer. E se você tiver 3, 4 grandezas, é a ponta de todas as flechas dividido por quem sobrou. Tá? Então, por isso que eu falo que esse método ele é muito legal, ele é muito útil para você
Tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube que eu faço alguns exercícios. Procura ele lá que ele vai te ajudar. Legal? Aí qualquer coisa eu mando uma mensagem que assim que eu puder eu respondo. Beleza? Próxima questão. Antes de iniciar uma campanha publicitária, um banco fez uma pesquisa. Bom, então nessa questão aqui a gente mexeu basicamente com regra de 3, tá? E com essa questão de mexer com relógio, com tempo, tá? Eu precisava ter feito essa conta aqui, ó. Saber somar tempo, que eu acho que intuitivamente todo mundo sabe. Legal? Bom, vamos lá. Antes de iniciar uma campanha publicitária, um banco fez uma campanha entrevistando 1.000 de seus clientes. 1.000 de seus clientes. Sobre a intenção de adesão sobre 2 novos produtos. Legal? Tá. Dos clientes entrevistados, 430 disseram que não tinham interesse em nenhum dos 2. 270 mostraram-se interessados no primeiro e 400 no segundo. Então, olha só. Eu vou criar um diagrama aqui. Ó. Criar um diagrama. Eu tenho aqui os 1.000 clientes que tinham sido entrevistados aqui certo? Eu tenho aqui os interessados no produto 1 e os interessados no produto 2. Legal? Tenho 1.000 pessoas no total. Quantas pessoas? Isso eu vou deixa eu fazer diferente. Ó, fazer esse diagrama diferente. E tem o produto 1, produto 2 e no total tem 1.000. Vou deixar ele até aqui. Legal? 1.000 pessoas. Quantas pessoas tem aqui fora? 430. Porque eles disseram que eles não gostaram de ninguém. De nenhum deles. Ok? Nenhum desses produtos esse pessoal aí gostou. Beleza? Beleza. Aí eu tenho aqui, ó, 400. Esse aqui é o produto 1. Aqui é o produto 2. Né? E eu tenho uma galera aqui no meio que gostou dos dois. Que pode ter gostado dos dois. Certo? Certo. Quantas pessoas tem aqui nesse meio? Eu vou colocar um número aqui, ó. Vou colocar X. Tá? X pessoas gostaram dos dois. Legal? Se eu sei que gostaram do primeiro produto, não te dei nenhum produto, nenhum dos dois produtos. 270 foram os números de pessoas que gostaram do produto 1. Bom, aqui, ó, dentro desse espaço que está aqui na tela, eu não posso pôr 270. Por quê? Porque esse X que está aqui, esse X que está aqui em cima, também faz parte do 70. Concorda? Então aqui eu vou ter 270 menos X. Porque a hora que eu somar esse 270 menos X com esse X, quantas pessoas que gostaram do produto 1? 270. E X é exatamente o que eu quero saber. Né? Legal. Agora, pensando aqui nesse 2 aqui, ó, ele está falando que gostaram do 2, 400. O raciocínio é igual. Aqui eu vou ter 400 menos X. Legal? X também pode. Beleza? É assim que você vai pensar, tá? Você vai colocar o X no meio, o valor menos o X, o outro valor menos o X do outro lado. Legal? Legal. Bom, quem que eu tenho agora dentro do meu diagrama aqui? Eu tenho, ó, 270 menos X, mais 400 menos X. Esse aqui é o total número de pessoas que gostou de algum dos produtos, certo? De um ou de outro. Aí eu vou somar esse 430, que é o número de pessoas que não gostou de nenhum deles. E tudo isso tem que dar quanto? Ó, esse aqui é o número de pessoas que gostou somente do produto 1. Esse aqui é o número de pessoas que gostou. Ó, esse aqui é somente 1. Esse aqui é o que gostou do 1 e do 2. 400 menos X é quem gostou só do 2 e do 1 não. E 430 é quem não gostou de nenhum deles. Vou colocar de nenhum aqui. Tá bom? Nenhum. Tudo isso junto vai dar quanto? 1.000. Beleza? Então vamos fazer essa conta aqui. Ó. Menos X mais X eu vou cortar. Aqui vai dar 270 mais 400 mais 430 menos X é igual a 1.000 pessoas. Fazendo essa conta aqui. 270 mais 430 mais 400. Fazendo essa conta aqui vai dar 0. 7 mais 3 dá 10, vai 1. 4 mais 4, 8. Com 2, 10. Com 1 que está lá em cima, eu estou na frente, 11. Então eu tenho que 1.100 menos x é igual a 1.000. Menos x é igual
a 1.000 menos 1.100, menos x é igual a menos 100, x é igual a 100. Ou seja, eu tenho 100 pessoas que gostaram dos dois produtos. Ok? Tenho 100 pessoas que gostaram dos dois produtos. Aí pergunta aí, qual a porcentagem do total de clientes entrevistados que se mostrou interessada em ambos os produtos? É o que eu quero. 100? Não, não tenho 100, porque eu tenho que fazer o seguinte, ó, a percentual é 100, que é o total de pessoas que gostaram dos dois produtos, dividido por 1.000. Né? Por quê? Porque eu tenho foram entrevistadas 1.000 pessoas. Eu vou multiplicar por 100% aqui, né? Botar o sinal de porcentagem, corta esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, sobrou um embaixo, 10% em cima, gabarito letra A, 10, A, 10, beleza? Se você tivesse visto que 100 é 10% de 1.000 direto, sem fazer essa conta, né? Acho que boa parte conseguiu fazer essa conversão direto, beleza também, tá bom? Então, segunda questão, 10, beleza? Acho que o nosso tempo já está. Queria gastar uns 25 minutos, meia hora, acho que vou precisar gastar um pouquinho mais. Vamos lá. Uma empresa paga um salário bruto de R$ 1.000 aos seus funcionários. Antes desses horários, a empresa recolhe o FGTS, sabendo que o FGTS é pago a 8,33% de FGTS. Gente, dada essa questão, hein? Desculpa dizer, essa aqui é uma questão que todo mundo que passou vai ter que acertar. Se você errar uma questão dessa, você vai ter que acertar umas questões muito difíceis depois. Porque é o seguinte, qual que é o valor do FGTS? É 8,33% do salário, que é R$ 1.000, não é? R$ 1.000. 8,33% de 1.000. Legal? Corta esse zero com esse zero com esse zero, sobra um embaixo. 8,33 vezes 10 dá 83,30. Gabarito, letra C de casa, uma questão dada, tá? Uma questão de graça para você aí, tá? Uma questão dessa você não pode perder uma questão dessa. 1.000 ainda, se ao invés de R$ 1.000 aqui, fosse um valor quebrado, ia te dar dificuldade de fazer um cálculo. Mas nem isso essa questão deu, beleza? Questão que você não pode errar. Bom, beleza. Essa questão aqui, agora nós vamos fazer o seguinte. Um pouquinho mais de trabalho, tá? Um pouquinho mais de... Se você está dando uma olhada aí, não conhece a questão, ó, dá um pause aí, né? Dá um pause aí, tenta fazer, legal? E aí a gente já vai corrigir. Beleza? Então vamos lá. Opa. O profissional liberal comprou 2 apartamentos com o objetivo de vendê-los. Na venda do primeiro deles, P, ele chama, né? O primeiro deles obteve um lucro de 36% sobre o preço de compra. E no segundo, um lucro de 12% sobre o preço de compra. Ele recebeu por essas duas vendas uma quantia 27% maior do que a soma das quantias pagas na compra dos 2 apartamentos. Nessas condições, sendo P a quantidade do primeiro apartamento e S a quantidade do segundo, ele chamou de P de primeiro, um apartamento, e S de segundo, o outro apartamento. Legal? Bom, beleza. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Olha só. Eu vou fazer o seguinte para você. P é a quantia que ele pagou no primeiro apartamento, certo? Certo. Então o valor da compra, do primeiro apartamento foi P. Beleza? E a venda? Por quanto que ele vendeu? Ele está dizendo que ele teve um lucro de 36% sobre o preço de compra. Então, o valor do preço de venda é o preço P, que foi o que ele pagou, né? Ele pagou P no apartamento que ele comprou. Ele vendeu por um valor, mais 36% do que? Do valor de P. Ok? 36% de P. Isso aqui vai dar 1P mais. Quem não tem nada tem 1 na frente. 36 dividido por 100 vai dar 0,36P
ele teve 1,36. Opa, tá errado. Ele teve pegando borracha. Ele vendeu aqui, ó. Tá errado. Ele vendeu aqui por 1,36p. Esse é o valor de venda do primeiro apartamento. Deu para entender esse cálculo todo? Então ele comprou por 1, vendeu por 36% a mais. Então o valor de venda é 1,36p. Beleza? Beleza. Do segundo apartamento, ele comprou por S. Ele fala aqui, chamando de S. Tá. Cuidado quando você usar a letra S, porque pode ser que você confunda com 5, tá? Dependendo da letra que você está falando. Eu não gosto muito de usar S, mas ele pediu para fazer, para usar aqui, eu vou usar. Mas normalmente você pode dar uma confusãozinha com o número 5, tá? Mesma coisa, gente, ó. Ele comprou por S e vendeu por 12% acima. Ou seja, a venda foi por S mais 12% de S. Que se você fizer essa mesma conversão que a gente fez aqui embaixo, vai dar 1,12S. Tá? Raciocínio exatamente o mesmo. Beleza? Tá, vou apagar isso do lado de cá. Vou apagar tudo aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. Beleza. Que mais? Que mais que ele me disse? Que se eu tivesse pensado na compra dos dois, então se eu pegar o quanto que ele gastou para comprar os dois apartamentos, P mais S, quando ele gastou para comprar os dois, o valor de venda foi 27% acima do que ele gastou nos dois. Foi 1,27 que multiplica P mais S. Beleza? Tá meio feito. Deixa eu dar uma apagada. p mais S. Beleza? Deu para entender? Deu para entender, então, essas três relações que ele deu para a gente aqui? Tá? Fazendo essa conversão e colocando nesse número de fator, a gente conseguiu chegar nessas três coisas. Legal? Legal. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o valor de venda que ele teve do primeiro apartamento, 1,36p, certo? Mais o valor de venda do segundo, 1,12s, pegando tudo que ele vendeu, dividido por P mais S. Ou seja, eu vou ter que chegar aqui, é o valor total que ele vai ter ganho, certo? Isso aqui é o valor total que ele teve ganho. Isso aqui vai ter que ser igual a 1,27 P mais S dividido por P mais S. Você entendeu esse cálculo todo que eu fiz aqui? Deu para entender esse cálculo todo que a gente fez? Porque é o seguinte, olha só. Eu estou pegando o total do número que ele, tanto que ele recebeu. Isso aqui vai dar 27%. Certo? Ele não está dizendo. E aqui eu estou pegando os 27% de novo. Beleza? Bom, vou jogar fora meu denominador. Por quê? Porque eu tenho os dois lados do igual. O único caso que eu posso jogar fora meu denominador é quando eu tenho uma igualdade e o mesmo denominador dos dois lados. Ok? Que é o caso. Aqui então vai dar 1,36p mais 1,12s. Isso aqui vai ser igual a 1,27p mais 1,27s. Eu simplesmente fiz a distributiva. Aqui, 127, fazendo a distributiva dos dois lados. Legal? Bom, vou passar P para um lado e S para o outro. Então vai ficar 1,36p menos 1,27p, que é esse aqui que veio do segundo membro. Isso aqui vai ser igual a 1,27s menos 1,12s. Meio apertadinho. 1,36 menos 1,27, isso aqui vai dar 0,09p é igual a 1,27 menos 1,12 dá 0,15s.
Fazendo a relação P sobre S, vou passar o S dividindo, vai dar P dividido por S é igual a 0,15 dividido por 0,09. Beleza? Questãozinha chata, bem trabalhosa. Bom, eu vou igualar as casas depois da vírgula, né? Duas casas corta aqui, duas casas corta aqui, né? O 15 dividido por 9, 15 dividido por 9 por 3 em cima dá 5, por 3 embaixo dá 3, 5 terços, gabarito, letra B de bola, uma questão chata, tá? Questão trabalhosa, questão tanto quanto. Faz o seguinte, se você tiver alguma dúvida nessa questão aqui, me manda uma mensagem que assim que eu puder eu gravo um vídeo falando especificamente sobre ela, tá? Ficou uma questão longa, tá? Talvez eu tenha corrido um pouco aqui em alguma parte. Se você não entendeu, me manda uma mensagem. Eu gravo um vídeo falando só sobre essa questão, gastando um pouco mais de tempo, e a gente fala. Beleza? Bom, essa aqui também é uma questão bem tranquila, tá? Essa aqui é uma questão que você também não poderia ter errado numa prova. Mesma coisa que eu falei da outra lá. Durante um atendimento, um cliente do banco relata ao seu gerente de atendimento sua disponibilidade de investir R$400 mil para poder investir. O gerente tem em seu dispor 5 opções de investimento: renda fixa, CDB, fundo de ações, LCI e LCA. Tá. Celso, o que são essas coisas? Não importa. A questão aqui não importa. Legal? Ao cliente foi oferecida uma carteira diversificada de 20, 10, 30, 15 e 25, respectivamente. Gente, o que significa esse respectivamente aqui? O que significa esse respectivamente? A grande dificuldade dessa questão era saber isso. É o seguinte, ele falou aqui, ó, CDB, desculpa, ele começa com renda fixa. Então, daqui, ó, renda fixa, vou chamar de RF, renda fixa, tá? CDB, fundo de ações, LCI e LCA. Eu simplesmente copiei essa linha aqui, ó. Certo? Simplesmente copiei isso aqui. A hora que eu falo 20, 10, 30, 15, 25, significa o seguinte, que o primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro. Ou seja, 20% é o renda fixa. 20%. 10% é o CDB. 30% é o fundo de ações. 15% é o LCI e 25% é o LCA. Tá? Ou seja, ele está me dizendo assim, ó, o primeiro que ele falou, renda fixa, é o primeiro que é o 20%. O segundo que ele falou é o CDB, é o segundo que ele falou 10%. É basicamente isso. Tá bom? E aí, é uma questão que você vai ter que multiplicar aqui para descobrir, né? 400% de renda fixa, quanto que vai gerar? 20% de CDB, tá? É uma questão simplesmente de aplicação do número. E vai dar justo a primeira, que é o renda fixa de 80%, né? 20%. 20% de 400 mil, corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero, dá um embaixo, 2 vezes 40 mil vai dar 80 mil, 80 mil, que já é o gabarito letra A. Se você fizer os outros, aí a conta não vai bater, tá bom? Não vou fazer porque o nosso tempo aqui já estourei o tempo que eu queria. Legal? Questão também tranquila, uma questão também numa boa. Legal? Essa aqui é uma questão que eu achei bem inteligente, bem legal, bem né, uma questão que se você conseguiu fazer todo esse raciocínio, bacana. Legal? Dono de uma loja deu um desconto. Ó, vamos lá, dá uma olhada na questão aí, vê aí se você consegue fazer, né? E daqui a pouco a gente conversa sobre ela. Você dá um pause aí se você quiser, daqui a pouco a gente corrige. Legal? Então vamos lá. O dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda, o preço original, de um produto. E ainda assim obteve um lucro de 4% sobre o preço de venda. Então vamos lá. Sobre o preço de custo, desculpa. Sobre o preço de custo desse produto. Se vendesse pelo preço original, como é que seria? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, olha só. O preço de venda dele era P.
Ele não diz para mim, né, qual que era o valor. Então, o preço de venda dele era P. Legal. Por quanto que ele vendeu? Ele deu um desconto de 20%. Então, P, que é o preço normal, menos 20% de P, corta esse zero com esse zero, esse 10, esse 5, a gente vai colocar P menos 0,2P, aqui vai dar 0,8P. Esse é o preço que ele pagou, que ele vendeu. Esse é o preço de venda. Legal? 0,8P. Tá bom? Se você tivesse feito essa conta de cabeça, muita gente já faz essa conta direto. Legal? Legal. Aí ele está dizendo o seguinte, olha só, que 0,8P é 4% sobre o preço de custo. Ou seja, isso aqui já é o preço de custo dele, é o preço de custo dele com 4% de lucro, mais 4% do preço de custo. Fazendo essa mesma transformação que eu fiz em cima, que eu já fiz nas outras questões, isso aqui vai dar 1,04C. Cuidado, tá? Cuidado com esse 0,4, tá? Cuidado para não pôr 1,4, beleza? Eu vou cortar esse zero. Não tem ninguém cortar esse zero, né? Então vai dar 100 dividido por 4 dá 0,04. Não tem ninguém cortar, não. Vai dar isso aqui, beleza? Então, isso aqui é vezes 1,04, beleza? Se tivesse sido vendido pelo preço original, qual teria sido o lucro? Se tivesse sido pelo preço original, isso aqui vai dar 1,04C dividido por 0,8. Vamos fazer essa conta? Vamos fazer 1,04 dividido por 0,8. Vamos ver quanto que daria em relação ao custo? Se eu fizer 1,04 dividido por 0,8, como que eu faço isso aqui? Como que eu faço esse cálculo? Faz o seguinte, eu igualo as casas depois da vírgula, corto zero. Corto os dois zeros. Então vai dar aqui para mim 104 dividido por 80. Tá? Eu igualei, ó, duas casas depois da vírgula, eu igualo o número de casas aqui. Legal? 104 dividido por 80, agora esquece, agora estou falando aqui, ó. 104 dividido por 80. Tá bom? 104 dividido por 80 vai dar 1. 1 vezes 80 menos 80 aqui vai dar 24. Não dá para continuar, põe um zero, põe uma vírgula, põe um zero aqui. 240 dividido por 80 vai dar 3. 3 vezes 80, 240. Eu teria, o meu preço de venda seria 1,3 o meu custo. 1,3 o meu custo. Ou seja, qual é a minha margem de lucro? 30%. Beleza? Gente, eu vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui. Eu até tinha mais uma questão que eu trouxe, mas eu vou deixar ela para fazer na semana que vem, porque ela é uma questão um pouco mais longa, tá? Eu já estou chegando aqui em 40 minutos, eu queria ter feito meia hora, já extrapolei o meu tempo, né? Então é o seguinte, na semana que vem eu volto para fazer uma outra, para resolver essas duas questões que ficaram faltando, que não vai dar tempo, não deu tempo, mais algumas outras, e aí a gente volta a conversar, beleza? Qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você queira bater um papo, entre em contato com a gente aí, que assim que eu puder eu respondo, entra lá no grupo de WhatsApp para falar comigo direto, e assim que a gente puder a gente vai conversando. Beleza? É isso aí, gente. Até a próxima. A gente se vê e qualquer coisa entre em contato, beleza? Tchau, tchau.